Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui, professor Kennedy Francis, direto do campus, né? Não é nem do campus, mas da cidade de Afogados da Ingazeira, a princesa do Pajeú pernambucano. Eu tenho muita alegria de começar mais esta sessão da primeira Jornagro, né? Esse evento muito bacana, grandiosíssimo demais, né, que está sendo organizado pelos nossos colegas do campo do curso de agroindústria. Então, agora eu vou passar a palavra, como a gente está mediando, mas o anfitrião, a estrela da companhia é o professor Aguirre. Professor Aguirre, boa tarde. Boa tarde, professor Kennedy, boa tarde, professora Carla, os demais. Oficialmente, eu quero desejar a vocês uma boa tarde a todos e a todas, e que a gente possa aqui ter uma palestra aí bem bacana, maravilhosa. A gente convidou a professora Carla para que pudesse explanar aí um assunto bastante interessante, que é a palestra sobre a pasteurização, novas tecnologias de pasteurização de leite e seus derivados. Porém, o mediador é o professor Kennedy, mas eu estava em viagem, a gente voltou, mas agora a gente está aqui para contribuir também um pouco. Então, eu passo a palavra voltando a palavra aí para o mediador, professor Kennedy. Me permita, data máxima vênia, Aguirre, tem um ser muito bonito aí à sua retaguarda, deve ser sua filha. Pode deixar, pode deixar. É uma coisa que esse... do trabalho online. Coisas de trabalhos online, né, remoto. Se tem uma coisa que o trabalho remoto trouxe, foi justamente a realidade das nossas casas para dentro da realidade de sala de aula. Então, a presença da sua filha é muito bem-vinda e a filha ainda mais, né? Enriquece, isso. Pois é. Então, minha gente, olha, é com muita honra, muita alegria que eu participo aqui do evento, atendendo aqui um pedido não só do colega, dos colegas da direção geral, mas independente de qualquer coisa, somos Instituto Federal, né? E eu quero saudar aqui todos aqueles que estão chegando, professor Charles Turuda, uma grande honra recebê-lo, colegas de Vitória de Santo Antão, professor Eran Torquato, Sertão Pernambucano, Campus Floresta, Carlos Eduardo, querido Carlos Eduardo aqui de Afogados, temos Bananeiras na Paraíba, Campus 3 da UFPB, IFP Belo Jardim, Instituto Federal do Acre, nossa reverência ao Acre, Campus Chapuri, é isso, Kátia? Espero ter falado correto. Campus Oricuri de IF Sertão, Bagé, no Rio Grande do Sul, enfim, o Brasil está ligado neste evento e não só o Brasil. Agora a gente faz uma ponte, atravessa o oceano e chega em Além-Mar. Em Portugal, Lisboa, professora Carla? Não, Porto. No Porto? Porto, no norte. Isso. Pronto, então a gente saúda a professora Carla Gisele de Souza. A professora Carla, ela é graduada em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestra em zootecnia pela Unesp, Botucatu, doutora em zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba e University of Queen Island, Austrália. E tem Queensland. Muito obrigado pela tem experiência em forragicultura e nutrição de ruminantes. Isso. Atualmente é pesquisadora da Universidade Católica do Porto, em Portugal, e trabalha com o uso de leveduras na nutrição de ruminantes. Esta é a senhora, ou senhorita, não sei como pretende ser chamada, doutora Carla Gisele de Souza. Professora Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada. A partir de agora, a palavra é vossa, e eu quero dizer aos demais que estão aqui participando dessa sessão,
Universidade da região de Campanha, lá em Bagé, pronto, Fernanda, feita a menção. Então, a gente vai fazer o seguinte, a partir de agora, a professora Carla, a senhora já pode ir apresentando sua tela, fique à vontade. Eu vou ficar aqui de olho no chat. Professor Aguirre, eu acho que também vai ficar de olho, né, alguma coisa. E as perguntas que forem sendo colocadas, aí, professor Aguirre, o senhor me orienta com relação a tempo, né? Porque temos programação que se segue também, né? E aí a gente vai procurar ao máximo todos esses questionamentos que forem colocados, a gente vai levar para a senhora. Professora Carla, muito sucesso. Obrigada. Gente, primeiramente, eu queria agradecer por esse convite. Eu me sinto muito honrada, é muito legal poder participar desses eventos, trocar essas experiências com colegas que trabalharam comigo lá na Rural, na época da graduação, e agora estar aqui dividindo tudo isso, né? E o fato de eu estar aqui tão longe é legal também para mostrar para todos nós que a gente pode, né? Que nós podemos. Eu sou fruto de Pernambuco, saí, fiz mestrado, saí, fiz doutorado, mas assim, a nossa educação é possível, né? Então, estou aqui hoje e eu queria dizer que é possível e estou muito grata, muito feliz, mas vamos lá, né? Ao que interessa. A apresentação. Eu quero que vocês me digam, por favor, se está aparecendo aí para vocês certinho. Tranquilamente. Gente, eu queria pedir também que, assim, apesar de ser palestra, apesar da gente estar online, em algum momento eu vou fazer umas perguntas. Então, vocês podem interagir, tá? Podem falar sim ou não, responder pode ser de maneira breve, para não atrasar, mas eu gosto, né, que tem que ser um pouquinho dessa interação. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo. Ok. Então, vamos lá. O tema do material que eu trouxe para vocês hoje, como o professor Aguirre falou, é relativo a novas tecnologias para a produção de leite e seus derivados, né? Que envolvem diversos aspectos. Então, assim, o que eu queria deixar de primeira, assim, o que é mais importante, né? Se a gente fala de leite, fala de processamento, para a gente levar em consideração a importância do setor leiteiro para o nosso país, né? A gente tem que ver que a grandeza econômica e social para o agronegócio brasileiro, né? Independente se a gente está falando do pequeno produtor, se a gente está falando do grande produtor, o papel social, ele é importantíssimo, né? Se a gente for lembrar até dos nossos avós, dos nossos pais, né? Eu tenho certeza que tem alunos aqui que tem um parente ou ele próprio está envolvido no setor leiteiro. Então, assim, a importância econômica do leite hoje e desde sempre, ele é muito importante para o Brasil. Só para a gente ter uma noção, assim, só para situar, o setor leiteiro, ele é responsável, mais ou menos, assim, por quase 20% do PIB nacional, né? Do produto interno bruto. Então, se a gente pensar de maneira geral, leite, derivados, lácteos, queijo, os diversos produtos, 20% é uma fatia muito grande, gente. Então, se a gente está pensando localmente, se a gente está pensando internacionalmente, essa fatia do PIB, ela é muito importante. E assim, dentro desse contexto, a gente tem que entender que o nosso papel como técnico, né, nós técnicos do agronegócio, isso é importantíssimo, nós estamos diretamente ligados nesse PIB, né, é nosso trabalho, é nosso suor que está aí, né, então, nós somos responsáveis pelo que nessa questão? De levar inovações, de levar transformações, de levar tecnologia, né? Claro que o que a gente aprendeu ao longo dos anos, com os antepassados, é importante. Mas é importante que a gente saiba renovar, que a gente saiba crescer, não é verdade? Então, assim, só para a gente trazer aqui o que é que se denomina leite, quando a gente fala de lei, né? Lá dentro do contexto técnico. Então, o RISPOA, no artigo 475, ele fala o seguinte: entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Então, é importante que a gente entenda todo esse contexto, né? Ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene,
de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, tá? Então, assim, às vezes a gente ouve, quem aí já ouviu, agora vocês podem abrir o microfone e falar, né? Leite de soja, leite de aveia, né? Acredito que todo mundo ouviu falar. Leite de coco. Leite de coco. Na verdade, né, se a gente fosse levar o pé da letra por essa lei, a gente não ia poder chamar de leite, né? Por quê, professora? Por quê, Carla? Porque o leite vem da vaca ou de um outro mamífero, né? Mas se convencionou ser leite pela proximidade, digamos assim, da questão do uso, como ele seria usada, né? Mas não vamos brigar por isso. Então, aí, neste quesito, assim como o professor completou, né, o leite de outra espécie, ele tem que ser denominado, então, leite de... Só leite é relativo à vaca, mas se for leite de ovelha, leite de cabra, ele tem que estar denominado. Então, o leite de outras espécies, ele deve denominar-se, segundo a espécie que o proceda. E aí, no caso, a gente acaba utilizando os leites vegetais. Não é verdade? Então, gente, nesse contexto, essas novas tecnologias, elas são fundamentais para a atividade leiteira. Vocês acham que, se a gente tivesse mantido o sistema de produção leiteiro lá dos nossos avós, a gente teria atingido esse PIB aí de quase 20% hoje? O que é que vocês acham? Particularmente, acho que não, porque você não teria condições de atender a demanda crescente na rapidez que ela anseia, acredito eu. Exatamente. E, além disso, imagine as fronteiras físicas, as porteiras que você tem que atingir, ultrapassar. Imagine se a gente tivesse mantido lá o sistema de nossos avós, se nós teríamos atingido as grandes cidades, se nós teríamos atingido os grandes supermercados. Não, né, gente? Seria impossível. Então, mais uma vez, o nosso papel como técnico de levar tecnologias ao campo. O técnico, ele não quer destruir nada, ele não quer acabar com a tradição. Pelo contrário, ele quer que aquele sistema permaneça, né? Ele quer fomentar o produtor a possibilidade de ir além das porteiras, que o leite dele chegue até a cidade, que consiga romper. Então, como que ele conseguiria fazer isso sem tecnologia? Né? Então, é graças ao emprego dessas tecnologias em toda a cadeia produtora de leite, gente. Desde o milho plantado lá no campo, que vai virar silagem, que vai virar ração, até a ordenha ou até a forma de refrigeração que a gente, enfim, vai chegar mais lá na frente. Mas é importante que a gente entenda que essas novas tecnologias dentro da atividade leiteira, elas são fundamentais. Sem elas, nós não teríamos atingido os números que atingimos, né? Então, assim, e mais uma vez, né, reforçando para que ninguém esqueça, nós, técnicos, somos fundamentais nesse processo de crescimento, né? Então, sim, o setor leiteiro atingia um nível lá na época dos nossos avós, foi subindo aos poucos, e graças ao emprego dessa tecnologia, esse crescimento foi possível, né? Então, nós já crescemos do ano passado para cá, nós já crescemos de 10 anos para cá, então é importante que a gente tenha isso em mente. E que, mais uma vez, essa tecnologia ela tem que ser desde a origem, desde a porteira, desde a fazenda, desde onde a vaca come e produz o leite. E aí, nesse sentido, né, na cadeia produtiva do leite, eu trouxe esse gráfico aqui para ilustrar um pouquinho, né? Imagine lá o seu avô produzir o leite, né? E aí, naquela época, ou até hoje mesmo, né? Eu trabalhei na Paraíba e lá dentro do setor do laticínio, as pessoas iam lá buscar o leite, né? Aí, alguma sobra era refrigerada e vendida. Mas, enfim, esse leite ele vai, hoje em dia, a um processo de resfriamento. Existem consumidores que vão diretamente na fonte, que tem a possibilidade de buscar esse leite lá na fazenda. Se esse leite não for buscado lá na fazenda, ele foi resfriado lá na origem, digamos, mas a gente vai chegar mais lá na frente e explicar um pouco mais isso. Qual vai ser o destino dele? Ir para o transporte na indústria. Depois disso, ele iria para uma análise e tratamento térmico, para uma embalagem e para o varejo. Então, imagine vocês que sem a tecnologia, sem o emprego da tecnologia, sem os adventos
como é que esse leite in natura ia chegar na cidade? Né? Não tem jeito. E daí, né, só para a gente, antes de chegar nas tecnologias propriamente ditas, é importante que a gente entenda que, para a indústria, o leite que é coletado, ele precisa atingir o mínimo de características, claro, que aquilo é leite, é extraído da vaca, conforme a gente viu lá o conceito. Mas ele precisa ter características, né? Características de cor, de aroma, de sabor, de acidez, do ponto de congelamento e de densidade. Eu não vou me ater a esses detalhes, porque seria uma palestra só sobre isso. Mas o que é importante, professora Carla, nesse sentido? O leite, ele tem uma cor de característica dele. Ele tem um aroma e um sabor característico dele. Claro, isso vai variar um pouco conforme o meu rebanho, isso vai variar um pouco conforme o alimento que eu ofereço, isso vai variar por genética. Mas não é isso que a gente quer se ater. A gente quer se ater que o leite é aquela substância branca que tem cor característica, aroma característico, acidez, etc. E dentro do... Quando a gente vai receber um leite, a gente tem equipamentos que podem medir se essa acidez está dentro do aceitável ou não, segundo lá essa IN 76 e os seus regulamentos. Mas, digamos, de uma maneira geral, o que é que compõe o leite? O leite é composto de 87,5% de água e 12,5% de extrato seco total. Então, isso pode variar? Pode variar alguma coisinha, né? 87,2, 12,3, isso aqui é um padrão. Dentro desse extrato seco, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3,5% de gorduras, 3,5% de proteínas, 4,7% de lactose e 8% de minerais, tá? Isso aqui, esses 3,5% de gordura... Ah, Carla, tem vaca que produz mais gordura que isso? Tem. Tem vaca que produz menos gordura que isso, então depende, não muito, né? Pode variar bem pouquinho aí, 0 alguma coisa. Mas a indústria, para padronizar, ela criou esse 3,5%. Então, lá dentro da indústria, ela tem equipamentos que fazem com que aquele leite que veio com um pouquinho mais de gordura e aquele leite que veio um pouquinho menos, ele seja homogeneizado, a gente consiga manter esse padrão e até atingir outros padrões, como o leite desnatado, o leite magro, o leite semi-magro, né, que é aquele desnatado e semi-desnatado. É importante também que a gente saiba que tudo isso está regulamentado. Tá? Tudo isso está na IN 76. Mais uma vez, eu não vou me adeter à IN, porque também seria uma aula só sobre isso. Mas é importante que a gente saiba que isso não foi definido por Carla, isso não foi definido por professor Aguirres, isso foi definido por uma lei dentro do Ministério, que avaliou diversos aspectos para chegar a esse nível, tá? Então, assim, a lei está aí para a gente seguir e, né, tentar se adequar. E aí chega na questão que eu acho que, nesse sentido, hoje, para nós, é o mais importante, né? Nós produzimos o leite, ou nós assistimos lá um produtor que produz leite, é um produtor pequeno, é um produtor médio, mas é um produtor que ele quer crescer. Esse produtor, ele está produzindo lá os 40, 50, 100 litros de leite dele por dia, com as vaquinhas dele, no processo lá higiênico, as vacas são bem alimentadas, o pasto dele está bonitinho, ele complementa com ração, né, graças à ajuda nossa aqui. E aí ele chega para você, e João, e fala, João, me ajuda aí, eu quero produzir, eu quero aumentar minha produção de leite, eu quero vender para o laticínio que capta leite. Eu preciso provar para esse laticínio que eu produzo leite de qualidade. Então, tem alguns testes lá, o teste da caneca, que vocês sabem, o do fundo telado, tem lá os testes de acidez, e aí ele quer manter a qualidade do leite dele. Qual é o primeiro passo, Carla, que ele tem que dar? Ele tem que resfriar o leite dele. Por quê? A gente vai ver, tá bom? Então, tem esses passos aí. Para melhorar a qualidade e manter a qualidade do leite dele, ele precisa de resfriamento, de pasteurização, de esterilização, de processamento e seleção genética. Então, são 5 elementos que podem trabalhar juntos ou separados, mas que são elementos que vão estar super importantes para que o produtor consiga manter a qualidade do leite. Então, eu vou chegar lá para o produtor e vou falar para ele, ó, primeiro passo que a gente tem que ter resfriamento. E aí a gente vai chegando lá nessas questões.
Essas fotos que eu trouxe para vocês aí em cima foi uma provocaçãozinha, né? Esse primeiro, que é um galão, que eu acredito que são 2 litros, eu encontrei esse tipo de leite na Austrália quando eu estive lá durante o doutorado. E aí eu vou falar um pouco sobre ele. Esse leite aqui, nesse galão, ele só é pasteurizado. Já essa segunda fotinha do fundo preto, ele é um leite tipo A, que também a gente vai conversar um pouco sobre ele, e ele também é um leite só apenas pasteurizado. Já essa terceira foto, que tem escrito aí 100% A2, ele tanto tem só pasteurizado, como ele tem ali no processo de esterilização, na caixinha quadrada. E ele é fruto de um processo de seleção genética, tá? Mas a gente vai chegar lá. E a última foto seria o leite mais, que a gente encontra com mais facilidade por aí, que é o leite de saquinho, o leite de caixinha, enfim, que seria o leite que a gente tem por A, B e C apenas pasteurizado. Tá. O processo de resfriamento do leite, né? Se a gente vai tentar oferecer para esse produtor o mínimo de tecnologia, o que a gente podia falar para ele? Ó, você vai lá resfriar o leite. E aí você vai resfriar o leite, e qual é o principal objetivo desse resfriamento? É conservar. Então, se eu vou conservar ele nesses galões aí, que eles mantêm a temperatura a 4 graus, ele tem esse homogeneizador aí no meio, que faz com que ele mexa o leite e faz com que o leite troque, né? O leite que estava na parede, que está mais gelada, saia da parede e vá até o centro para que esse resfriamento seja homogêneo, para evitar a proliferação de bactérias. Então, qual é o principal objetivo do resfriamento? Aumentar o tempo de armazenamento. Para quê? Para que esse leite consiga chegar no entreposto, para que esse leite consiga ser processado por alguma indústria, para que ele está ali armazenado, esse leite foi ordenado às 6 da manhã. E o caminhão frigorífico da empresa de laticínio só chega às 10. Então, é preciso que esse leite seja mantido refrigerado, para que a qualidade dele seja mantida. Por quê? Porque a temperatura ambiente, ele vai inibir a proliferação bacteriana. Então, se a gente deixa a temperatura ambiente, essa proliferação bacteriana vai começar a acontecer. Por mais higiênico que o leite tenha sido obtido, por mais higiênico que tenha sido o processo, o leite à temperatura ambiente, ele está vivo, né? Então, ele vai ter proliferação bacteriana por ser um produto vivo. Então, ele vai ficar a 4 graus Celsius até mais ou menos 3 horas de armazenamento, que é quando ele pode ser coletado pela indústria. E daí, ele, assim que for ordenhado, ele vai imediatamente para a refrigeração. Se for ordenha manual, se for ordenha mecânica, a refrigeração ela tem que ser imediata, certo? Aí o que é que acontece? Às vezes você vai misturar o leite da primeira ordenha com o leite da segunda ordenha para poder acontecer, você mesmo ali na sua empresa, fazer o próximo passo, que seria a pasteurização. Então, o leite da segunda ordenha, ele vai ser misturado com o leite da primeira ordenha. E a temperatura deles não pode passar dos 10 graus. Então, esse leite vai sendo homogeneizado, mantendo a temperatura, certo? Então, assim, houve a mistura, você está lá medindo, misturou um pouco, chegou a 10 graus, espera um pouco, deixa aquela mistura ali homogeneizar e baixar um pouco a temperatura e continua adicionando o leite que está vindo aí como na foto, tá? Então, esse leite ele tem que retornar aos 4 graus em até 2 horas. Mais uma vez, por quê? Para poder manter a qualidade, para evitar a proliferação bacteriana, certo? E aí, né, qual é a principal, né, mais uma vez, a principal objetivo do resfriamento do leite? Né, evitar a alteração das características de qualidade, certo? Então, se o leite fermenta, se o leite tem proliferação de bactéria, ele vai ter fermentação da lactose, ele vai degradar a proteína e a gordura, e esse leite vai perder qualidade, esse leite vai estragar, e é claro que a indústria não quer um leite de má qualidade, não quer um leite fermentado, a não ser que esse leite seja usado para outro objetivo, mas para ser usado como leite, in natura, esse leite tem que manter as características dele. Caso contrário, a indústria não vai receber seu leite, né? E o que é interessante, gente, é que eu acho que todo mundo aí já ouviu falar de pasteurização. Quem já ouviu falar de pasteurização aí? Fala para mim.
Sim, já vi. Já ouvi falar também. Né, gente? E a gente consome, a pasteurização, a gente consome em diversos produtos, inclusive, que a gente nem sabe, né? Mas o leite é o mais comum, né? Quem não lembra do leite de saquinho? Talvez os mais jovens não lembrem, mas tem o iogurte de saquinho também, né, gente? Tá. E a pasteurização, como vocês estão vendo aí, ele foi criado por um químico francês, Louis Pasteur, em 1862. O que é engraçado, gente, é que mais ou menos nessa época aí foi descoberto um monte de coisa relativa à higiene. Por exemplo, em 1800, acho que 40 e pouco, para se fazer cirurgia, partos, não se lavavam as mãos. Imagina o choque. O médico está lá parado, mexendo em outra coisa, dissecando um cadáver, aí chega uma mulher para parir, chega uma mulher para ter bebê. E esse médico, com aquelas mãos bem limpinhas, de estar fazendo outra coisa, de estar usando o banheiro, vai lá e fazer o parto. E, inclusive, o cara que inventou lá a lavagem das mãos, ele foi duramente criticado, as pessoas achavam que aquilo não existia. Né? Então, chega lá Louis Pasteur e descobre lá que um simples tratamento térmico, a simples fervura, né, conseguia prolongar a vida do leite, conseguia reduzir o número de bactérias patogênicas. Então, o que foi que o Pasteur descobriu lá? Que o tratamento térmico de um produto, ele servia para matar bactérias patogênicas e reduzir a atividade enzimática. E aí, lá no sentido dele, o que é que ele queria? Ele queria tornar o produto seguro, né, para consumo e aumentar o prazo de validade. Então, ele viu o quê? Como foi que ele começou essa coisa lá? Como foi que ele falou a pasteurização? Como foi que ele entendeu isso, né? Ele entendeu que, ao aquecer certos alimentos e bebidas acima de 60 graus Celsius por um determinado tempo, que aí ele chamou de binômio tempo e temperatura, e depois baixar bruscamente a temperatura do alimento, ele ia evitar sua deteriorização e reduzir de maneira significativa o número de micro-organismos presentes na composição. Gente, quem aqui, quando traz o leite da fazenda, a primeira coisa que chega em casa, quando chega em casa, é fazer o quê? Ferver, né? Quem faz isso? Ferver o leite e quase sempre poderão haver pequenos acidentes nas cozinhas da gente, né? Sujar os fogões, aquela coisa toda. Piscou, o leite já era. É impressionante. Você está ali vigiando o leite, a nata não sobe. Você vai dar uma olhadinha no Zap, 1 segundo, o leite faz o quê? Derrama e suja seu fogão inteiro. Então, assim, o certo mesmo, no caso da pasteurização, seria, depois dele ferver, a gente esfriar a temperatura bruscamente, né? Tirar ele ali daquele fogão e colocar a panela na bacia com água com gelo, por exemplo. Mas só a fervura já ajuda muito, né? Então, por isso que o nome é pasteurização, porque foi lá o químico Louis Pasteur que descobriu lá em 1862 esse simples processo, né? E é interessante, gente, o quanto isso foi revolucionário para a época, né? Imagine o leite que estragava rapidamente, de repente ele passou a durar mais tempo, né? Muitas vezes a gente não ouve falar, entre aspas, da vilania do leite, né? Muita gente hoje em dia tem criticado duramente alguns componentes do leite que causam alergia e tal. Mas, se a gente for parar para pensar ao pé da letra, se todo esse vilanismo que pregam fosse de fato verdade, ao pé da letra, a humanidade não existiria, metade da humanidade não existiria, porque muita gente foi criada com leite de vaca. Quem aqui, né, eu posso perguntar mais uma vez, quem aqui foi criado tomando de leite de vaca? Podem falar. Meus sobrinhos até hoje. Pois é. Tomei muito leite de vacaria. Pois é, e muitas vezes sem pasteurização direto da vaca, né, gente? Não, aí em casa mamãe sempre teve medo, viu, professora? Sim, não, pois não. Eu também. Eu sou da cidade, imagine, eu era uma menina mais fresca. Perdão a expressão. Mas é isso, né? Todo exagero é burro, tanto para um lado, tanto para o outro, né? Então, o processo que o Pasteur fez lá, a figura não ficou muito boa, granulou um pouco aí. Mas o leite era bombeado pela engenhoca que o Pasteur fez, ele era aquecido, homogeneizado, né? Como eu falei para vocês, ele girava, tinha uma engrenagem que fazia o leite girar, e ele era resfriado rapidamente.
e era envasado. E foi assim, nessa traquitana que ele inventou, que ele percebeu o quanto a pasteurização era importante. E aí, dentro da pasteurização, a gente tem 2 tipos, tá? A pasteurização rápida e a pasteurização lenta. A diferença principal vai estar no processo industrial, tá bom? E aí, né, dentro desse esqueminha que a gente vê aqui, é mais ou menos isso mesmo. O leite é, mais uma vez, obtido da vaca de maneira higiênica, a vaca bem alimentada, aquele leite de qualidade, que vocês devem cansar de saber, já devem ter visto tudo isso aí no IFE. E aí, esse leite, ele vai ser aquecido, resfriado, depois embalado. Então, na pasteurização rápida, o aquecimento do leite ele vai acontecer entre 72 e 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. Né? É um sistema de placas também, e aí logo em seguida, esse leite vai ser resfriado de 2 a 4 graus Celsius em menos de 10 segundos. Tá? Essa é a pasteurização rápida. Na pasteurização lenta, o aquecimento do leite ele vai até 62 graus Celsius, entre 62 e 65, e ele vai durar cerca de 30 minutos. Mais uma vez, qual é a diferença? A diferença está no processo industrial. Não existe melhor, não existe pior. O interessante é que o leite, depois desse processo, né, ele seja mantido refrigerado, tá? Ele vai ser mantido lá na geladeira, para quê? Porque mesmo que ele passe pelo processo de pasteurização, mesmo que ele tenha sua vida alongada, mesmo que ele esteja com menor percentual de bactérias por ml, esse leite precisa ser refrigerado, embalado e refrigerado, para poder a qualidade dele ser mantida. Certo? Então, os 2 métodos, o único objetivo é eliminar todos os micro-organismos patogênicos do leite. Micro-organismos que estão ali naturalmente, certo? Dependendo independente da qualidade do rebanho, independente da genética. Claro que, mais uma vez, que esse leite foi obtido de maneira higiênica. Certo? E aí, gente, esse aqui ficou um pouquinho cheio de letras, né? Mas não tinha outra maneira de eu trazer para vocês a diferença, né? A gente vê, conforme eu chamei a atenção a vocês lá anteriormente, e conforme a gente pode ver até aqui. Esse leite tem bem escrito em letras bem grandes, leite tipo A, e o outro ali de saquinho, ele tem escrito leite tipo B. No leite tipo A, como é que acontece? Esse leite ele é obtido de um único rebanho. Ele não há mistura. Mas como é isso? Carla não conseguia entender. Então, às vezes, o nosso leite ele é captado através de uma cooperativa, por exemplo. Né? Existem diversas cooperativas no sertão, no agreste, cooperativas de leite. Eu não conheço nenhum aí da região de vocês. Existe alguma cooperativa de obtenção de leite aí, gente? Aqui tem, mas é para fazer queijo. Já é para fazer outros derivados. Entendi. Tu sabe me dizer o nome? Não, sei não. Tudo bem, sem problema. E Afogados da Engazeira tem, só que é caprinos e ovino. Entendi. É a cooperativa Pagelate. Entre Afogados, Tabira, ali, que legal. Itapetim, se eu não me engano. O pessoal de Afogados da Engazeira pode me dizer aí com mais veracidade. Entendi. Eu não sei se ainda existe, mas na época que eu trabalhei em Pesqueira, tinha um laticínio em Belo Jardim que chamava Três Netinhos. Não sei se alguém conhece. Eu acho que a gente tem gente de Pesqueira por aqui no meio do caminho, mas já o povo responde, nem que seja pelo... pelo chat. Tem também a Isis. Eu lembro que na Paraíba tinha um outro também, agora me fugiu o nome, lá na região do Brejo tinha uma cooperativa, mas enfim. Então, Bom Leite é daqui, professora? Bom Leite. Eu já ouvi falar. Eu não sei de que região é, mas eu já ouvi falar. É famosa. Exato. Então, o leite tipo A, ele não é obtido de cooperativas. O leite tipo A, ele é obtido de um único rebanho. E o que é importante na coleta do leite tipo A? Não há contato manual. Toda a ordenha, ela é feita através de processo mecânico, tá? Então, para que o leite tenha um selo A, esse leite tem que ser obtido de um único rebanho. Não pode haver contato manual com leite em nenhuma fase do processo. Nenhuma fase.
A ordenha do leite ela é mecânica, e o leite ele vai diretamente para os tanques de resfriamento, e depois ele segue para a pasteurização, homogeneização em invase. Inclusive, não há contato com oxigênio. Então, o número máximo de contágios de bactérias são 500 mil por litro, né, por ml. E é por isso que ele tem, digamos que ele tem um número controlado de bactérias, ok? O leite tipo B. Esse leite tipo B, ele já pode ser obtido de diferentes rebanhos. Ele já pode ser um leite obtido através de cooperativa. Desde que a ordenha seja higiênica, mais uma vez, existe um padrão lá na saída. A ordenha ela pode ser mecânica ou manual. Então, nesse caso do leite B, o leite tem que ser refrigerado lá na fazenda, lá na coleta, tá? O leite ele vai ser refrigerado no local da ordenha. Ele pode ficar por até 48 horas na temperatura média de 4 graus Celsius, tá? E ele vai ser transportado em tanques até o local apropriado, até a cooperativa, até o centro de obtenção para ser processado. E aí ele já tem uma tolerância maior do número de contágio total de bactérias, que seria 40 mil. Frisando mais uma vez, isso tudo, gente, esse número de bactérias, isso é estabelecido por lei, tá? Existe uma segurança, eles sabem, dentro lá, os técnicos avaliaram e viram lá a segurança nesse número, então não é algo definido aleatoriamente. E sim, existe fiscalização. Já o leite tipo C, né, ele pode ter a mesma origem de ordenha do tipo B, ele pode ser obtido de rebanhos diferentes, ele pode ser obtido a ordenha pode ser mecânica ou manual. Só que esse leite ele não conseguiu ser refrigerado lá na fazenda. Talvez a empresa lá, a fazenda, ela não teve... Desculpa aí a sirene, gente, vocês ouviram, né? Coisas de aula ao vivo. Em local apropriado, e é importante que esse leite, por não ter acesso à refrigeração no local, ele seja transportado o quanto antes para o local que ele vai ser refrigerado e vai ser processado, tá? Então, ele tem que chegar no destino que ele vai ser processado, vai ser refrigerado até as 10 da manhã. Não pode passar disso, tá? E tudo isso é estabelecido por lei, mais uma vez. E esse processo, ele vai levar o número de bactérias mais ou menos até 100 mil por ml. Eu tive uma infância simples, mas assim, eu não lembro, na minha vida, de ter consumido leite tipo A ou B. Alguém aí já consumiu leite tipo A ou B? Fala para mim. Eu já consumi, mas já adulto. Era isso que eu ia falar. Depois de adulto. Carlinha, só respondendo o professor Kennedy, a empresa Bom Leite é em São Bento do Una, no Agreste Pernambucano. Apesar de Agreste, mais características semiáridas, né? Sim. Interessante. Pronto, aí já aproveitando a questão da resposta de um, eu já trago a resposta de outra. Rosilda Nascimento Alves, ela diz assim, que há 3 netinhos existe ainda, viu, cara? Ah, que legal, fico feliz em saber. Muito feliz de estarem mantidos, né? Mas o senhor professor Kennedy já consumiu leite A ou B? Professor, eu serei muito honesto com Vossa Excelência. Eu nunca parei para observar se era tipo A ou B. A única lembrança que eu tenho, assim, deixa eu abrir minha câmera para não ficar só na voz. A única lembrança que eu tenho, assim, muito forte na minha mente, no meu começo de infância, era do famoso leite Silp. Eu ia falar exatamente isso, o leite Silp. O saquinho do leite Silp é inconfundível. Quem não é de Pernambuco, né, a professora vai saber agora o que é o leite Silp. Ou quem é mais jovem, né, professor? Que não pegou essa fase. Dizem que agora o termo cringe já saiu de moda muito rápido, mas vamos admitir que sim. Pois é, então, eu não consegui, eu talvez não tenha frequentado os lugares mais, digamos assim, high society, mas eu não lembro da minha infância e adolescência de ver leite tipo A ou B, só depois de adulto. Realmente. A Silp é a antiga companhia industrial de leite de Pernambuco, né? Que ela foi desativada e depois foi vendida para uma empresa privada e hoje ainda ela funciona.
mas não Com esse como mesmo nome, estatal. né? Não como Exatamente. estatal. Até ele aproveitou o nome, Carlinha, mas não Sim. como estatal, né? Porque Ah, foi um programa criado pelo governo do estado para distribuição de leite e seus bom derivados saber. mais barato. Bom saber. Então, assim, todos os 3 leites, gente, voltando Professora aqui... Carla, Oi. Pode a falar. respeito de... Só um momento. Aqui na minha cidade, nós somos uma das bacias leiteiras de Pernambuco. Só Certo. que o leite, o consumo do leite, eu estou vendo que a gente utiliza o leite diretamente da fábrica. Certo. Esse leite vai para panificadoras e ali a pessoa só pega e ferve. Entendi. Não existe nenhum processo desse. No caso, se encaixaria em que tipo? Ele seria o leite cru refrigerado. É o leite cru que ele não teve nenhuma pasteurização. Pelo que você está dizendo, só pesa ali, né? Vem diretamente da indústria. Ou, desculpa, da fazenda. Mas ele vem refrigerado, não é? Não. Da forma que vem da fazenda, a pessoa pega lá, às vezes pega até ainda está um pouco quente. Bem, aí, que horas vocês fazem isso? É logo cedo de manhã? 5h30 da manhã, 6 horas. Então tá perfeito ainda, graças a Deus. Porque se fosse depois das 10, eu ia dizer, então, esse leite pode estar com alguma proliferação de bactéria. Como você viu lá, aqui no leite C, né? Ele pode ficar lá na fazenda até mais ou menos às 10, ou um pouco antes das 10. É importante que ele chegue no local. Aqui ele vai ser comercializado ou industrializado às 10. Então, a ordem foi às 5 da manhã. Se você às 5h30 da manhã e 6 da manhã já está lá coletando esse leite, ele é cru, mas ele é seguro. Porque ele acabou de ser coletado. Como você disse, ele está quentinho vindo da origem. Perfeito, né? Você pode levar para casa, pode pôr na geladeira, pode ferver, ou pode consumir ali diretamente. Esse leite está seguro, tá? Ele está seguro porque não deu tempo ainda. Agora, se você deixasse esse leite lá, o relento, para consumir só à tarde ou no dia seguinte, aí você poderia sim ter algum desconforto intestinal. Respondi a pergunta? Sim, obrigada. Pronto. Nada. Fazendo uma salva aí da Daniele, da cidade de Daniele e de Bodocó. A cidade de Bodocó é um dos maiores produtores de leite do estado de Pernambuco. Talvez só fica ali para aquela região de Itaíba, Águas Belas. Eu não sei hoje como é que está o ranking, mas, inclusive, a Embrapa, Gado de Leite, tinha uma fazenda lá, uma fazenda que tinha um programa balde branco lá na cidade que legal. de Bodocó. Então, e eu achava que então, tem várias associações e cooperativas de produtores de leite, e eles são bem organizados. O governo do estado, há uns 10 anos atrás, tinha um projeto de mais de 40 laticínios lá de organização em um parque industrial só para laticínios. Eu não sei hoje como é que está, porque eu nunca mais, faz uns 8 anos que eu não vou em Bodocó. Infelizmente, a obra está parada. Pois é. Ai, que pena. Que pena. Mas, assim, de todo jeito, a iniciativa Porque, já é muito interessante. São muitos pequenos produtores. Aí, alguns já têm selos, alguns já estão trazendo a questão para poder tirar o leite com máquinas. Que legal. Aí a tecnologia vai chegando aos poucos aqui. Sim. E lembrando, Bodocó já foi a primeira bacia leiteira de Pernambuco, hoje é a terceira. Fico feliz, de todo jeito, fico feliz de ouvir essas notícias e saber que, apesar da obra estar parada, né, mas aqui a bacia é forte desse jeito. Já vi que estou bem desatualizada com relação ao meu estado. Aí, professora Carla, eu vou aproveitar o ensejo também, né, da temática trazida, porque eu vi, teve um lugar, eu não me recordo onde, que eu vi numa padaria, um freezer, onde nesse freezer estava lá alguns vasilhames, seja lá, com leite, né, leite fresco, uma coisa assim, escrita lá. E aí eu olho assim, eu sou muito desconfiado com essas coisas. Sim. Aí eu digo, rapaz, se isso bater na minha barriga, vai dar um desarranjo, eu vou dar certinho. Aí eu trago a pergunta da Carla Santos aqui, já que estamos nesse ensejo. Consumo de leite sem nenhum tipo de tratamento térmico, ou, por exemplo, que você não saiba a procedência, pode levar uma pessoa à morte, doutor?
Se ele tiver alergia, sim. Se a proliferação bacteriana for alta, sim. Mas eu acredito que a pessoa sentiria o cheiro estranho antes de, a não ser que você esteja oferecendo para um infante, para uma criança, e ela não se perceba. Mas para causar morte, ela tinha que, o sabor não ia agradar, o cheiro não ia agradar, não ia dar tempo. Agora sim, se é uma pessoa que tem algum problema intestinal, que já está ali meio mais ou menos, ela pode ter um problema sério de infecção intestinal, sim. Beleza. Uma pessoa que está mais fragilizada, digamos assim, né? Uma pessoa em suas plenas normalidade de saúde, não. Mas, enfim, nós temos que prestar atenção, sim, à origem de produtos de origem animal. A gente trabalha com isso e sabemos das necessidades, né? Mas, assim, qual o impacto, né? Como a gente falou assim, qual o impacto disso tudo na indústria, do leite tipo A, do leite tipo B, do leite tipo C? O bom é que hoje nós temos, com essa infinidade de produtos, né, já as portas foram abertas, a concorrência é aberta. Então, assim, quem ganha de todo jeito é o consumidor. Porque existe mercado para todas as pessoas. Existe um mercado para o leite tipo A, existe um mercado para o leite tipo B e existe um mercado para o leite tipo C. Cabe também a nós, claro, nós vamos prestar assistência ao produtor que quer produzir o leite A, B ou C, sim, nós vamos dizer para ele quais das tecnologias ele dispõe e quais cabem no bolso dele. E ele também tem que pensar se o produto que ele está produzindo, se ele vai fornecer localmente, se ele vai mandar para uma grande cidade, se ele vai mandar para uma indústria que processa, que vai fazer queijo, ou que faz um outro produto que usa leite. É importante que a gente saiba que, assim, existe mercado para tudo, né, gente? Como nós falamos, o professor Aguirre já consumiu leite tipo A, eu também tive a oportunidade de consumir quando eu estava no doutorado, mas, assim, hoje, acredito eu, que se você for a um mercado tipo Pão de Açúcar, você vai conseguir ter essa infinidade de produtos. Mas se eu vou na padaria de seu Zé na esquina, ele vai ter um leite de caixinha, que a gente vai chegar para falar dele, e ele vai ter leite de saquinho. E pronto. Então, é o que eu tenho ali disponível, né? Aí, o Pão de Açúcar, ou um mercado grande como esse, um multinacional, ele vai conseguir trazer produtos para vários gostos e vários bolsos. Então, assim, é importante que a gente saiba o que a gente está produzindo, para quem, né, nós estamos produzindo, né? Então, é por isso que eu trago a tecnologia. A tecnologia é importante, porque você pode dar para o produtor ou para a indústria o que ela pede, né? O importante é que a gente tenha conhecimento e se seu Zé quiser produzir leite tipo A, ele pode produzir leite tipo A, mas ele tem que adequar as condições dele, tem que adequar industrialmente, ele tem que ter ordem mecânica, e a gente vai poder oferecer isso para ele, mas ele tem que saber a que mercado ele vai vender, não é verdade? E aí, vem outro processo aqui, que alguém aqui já ouviu falar do leite UHT? Já. E vocês Sim. sabem o que significa UHT? Deixa para os meninos, hein, professores? Deixa essa para os meninos. Alguém já parou para pensar o que diabo é o UHT? Então, o UHT, né, pelo silêncio eu já vejo a resposta. Ele vem de uma sigla que é do inglês, que é Ultra High Temperature, né? Ultra alta temperatura. Então, a gente viu lá os processos de esterilização, de pasteurização, que giram em torno de 60, 70 graus, durante alguns minutos. No leite UHT, o leite é exposto a essa ultra alta temperatura, que varia entre 130 a 150 graus Celsius, por 3 a 5 segundos. Então, além de ser uma temperatura ultra alta, é um processo ultra rápido. Então, assim, a gente já ouviu falar muito de fraude no processo UHT, a gente já ouviu falar muito, quem aí já ouviu falar uma época que o leite de caixinha tinha ureia, tinha urina, tinha conservante? Quem aí já ouviu falar nisso? Eu ia justamente fazer uma pergunta, porque Eu até hoje. algumas marcas, inclusive,
foram até alvo de, acho que um linchamento, talvez. Sim. Né, marcas, quando eu digo marcas assim regionais aqui, circulam muito no estado de Pernambuco, obviamente, por estarmos Sim. gravando, não vou fazer menção às marcas, Pois não. mas de dizer, por exemplo, presença de ureia, de conservantes diversos, de substâncias indesejadas. Primeira pergunta que eu faço, isso procede? Pergunta 1. Pergunta 2, caso proceda, quais os riscos que isso pode implicar na saúde nossa? Gente, pode proceder, mas é fraude, certo? Se é fraude, sim, pode causar, dependendo da quantidade, pode causar, sim, problemas, né? Com urina, dependendo da quantidade que isso foi adicionado, acredito eu que seria uma quantidade muito pequena, porque o sabor ia ficar grande, ia ficar, desculpa, palatável, ia se sentir tanto a ureia quanto a urina. E, assim, dentro do processo UHT, isto é fraude. Se é fraude, existe uma fiscalização, essa fiscalização vai bater em cima, tá? O leite UHT, dentro do processo, não existe conservante, não existe ureia, não existe urina. Existe apenas tecnologia, né? Que a gente aqui está aqui para falar disso. Os técnicos estão aqui para falar isso e para provar que o leite UHT, ele não faz mal à saúde, ele não tem conservantes. Tá. Como é que isso acontece? Dentro do processo, ele é, obviamente, mais longo e tem que ter alguns cuidados. Por quê? Se eu exponho o leite a uma temperatura tão alta, eu posso ter desnaturação de algumas proteínas, eu posso ter coagulação de algumas partes do leite, e tudo isso é um processo que torna mais lento, tá? Qual é o principal problema hoje de alguma produção dentro do sistema de produção de leite? O primeiro problema é imposto, tá? Então, isso passa a ser um problema de governo, né? Nós somos sobretaxados em tudo e aí é outro assunto. E nesse contexto de sobretaxação, de excesso de impostos, o que é que acaba que o produtor ou nós, né, vestindo a carapuça para mim, nós recorremos? A fraude. Então, essa fraude, ela só ocorre porque, em alguns momentos, não tentando justificar, mas tentando, alguns produtores usam da fraude para poder sobreviver e tentar fugir dessa sobretaxação, digamos assim. Mas, enfim, fraude é fraude, tá errado, não pode, tá? Então, dentro do processo UHT, só para a gente contextualizar, como é que acontece? Ele tem um pré-beneficiamento, né? Ele vai ser pré-aquecido para poder, digamos assim, o leite ir acostumando, chegando. Ele vai para o beneficiamento propriamente dito, depois ele vai para a embalagem, para poder ele receber esse selo aí, UHT, tá? Como é que esse processo acontece? Mais uma vez, repetindo para a gente não esquecer, o leite ele tem que ser obtido em condições ideais, higiênicas, de vacas sadias, bem alimentadas. O ambiente que esse leite foi coletado, ele tem que ser higiênico, certo? Então, assim, a gente não pode nunca esquecer disso. Qualidade de leite vem da origem. Não adianta pegar uma vaca magra, caquética, num estábulo imundo, ela não vai produzir leite bom nunca. Se eu não tenho higiene no processo, se eu não faço pré-dip e pós-dipping, se eu não testo esse leite para diversos testes, se esse leite não tem qualidade, não adianta. Eu não vou fazer milagre e envasar leite de qualidade. Tá, gente? Então, não vamos, né, não cabe falar disso hoje, mas é lá da origem. O leite vem de qualidade lá da origem. Tá? Então, esse leite, ele vai ser filtrado para que, né, mais uma vez, aconteça lá aquela homogeneização da gordura, ele vai ser pré-aquecido, ele vai ser clarificado, vai passar por esse processinho de filtragem, ele vai ser padronizado, né, dentro do teor de gordura, se eu tenho gordura a mais, essa gordura a mais a indústria utiliza em outros processos, e ele vai ser pasteurizado para que ele sobreviva, para que ele passe pelo processo do UHT, sem estragar, digamos assim, sem coagular, sem perder a estrutura. E depois desse processo, ele vai ser estabilizado. O que é essa estabilização? Essa estabilização, a caseína, ela é sensível a alguns tratamentos térmicos.
Se eu quebro a caseína, esse leite ele pode, por exemplo, formar nata dentro da própria caixinha. Antes de eu abrir, ele não vai estar todo igual. E ele sedimenta. Então, não sei se alguém já aconteceu alguma vez de abrir um leite e ele está com um corpo de fundo ou ele está com a nata. O que foi que aconteceu? Esse processo de estabilização da caseína, ou ele foi mal feito, ou as leveduras que eles utilizaram nesse processo de estabilização, elas não trabalharam da forma que deveria. E aí, às vezes também, esse leite está vencido, passou lá do prazo de 6 meses. Então, isso pode acontecer, mas é por causa dessa estabilização. Então, o único aditivo, o único conservante que esse leite vai receber é esse estabilizante de caseína, tá? Então, assim, esse leite ele foi esterilizado, ele não teve contato com mãos humanas, ele não teve contato com oxigênio, por isso que a gente chama ele de esterilizado. Por isso que ele tem tanta vida útil dentro da caixinha, média de 6 meses. Porque ele passou por um processo de esterilização, de total retirada de bactérias maléficas, né? Ele foi estabilizado pela caseína, para poder não haver essa sedimentação. E aí ele foi envasado, sem contato com oxigênio, sem contato com as mãos humanas, certo? E também pode acontecer a adição de sais de citratos e fosfatos na concentração máxima de 0,1%, mais uma vez, para que esse leite fique estabilizado, para que ele se mantenha fluido da maneira como foi coletado, como foi tratado. E, mais uma vez, tudo isso é disponibilizado por lei, estabelecido por lei, tá? E daí, né, ele já está lá, dentro daquele processo, ele já foi pasteurizado, ele já foi estabilizado, e aí, mais uma vez, ele sobe no aquecimento com um sistema de placas, que ele vai ficar a 80 graus Celsius por 2 minutos. Por que isso? Porque com essa estabilização, ele não vai desnaturar a proteína, né? Ele vai manter-se ali, o leite vai acostumar com aquela temperatura, para evitar lá a desnaturação, para evitar essa alimentação proteica na próxima etapa, que é a etapa que vai lá a 105 graus Celsius. Nesse momento, acontece também uma aeração, né? Um vapor de água quente, vapor de ar quente, ele é adicionado à mistura do leite, o leite ali ele fica sendo mexido. Por quê? Porque aí eu evito a oxidação da vitamina C, por exemplo, ou de outras vitaminas que vão estar lá dentro do leite. Eu quero manter essas vitaminas que estão no leite, tá? Então, ele veio de todo esse processo, depois dessa aeração, depois de manter por 2 minutos a 80 graus Celsius, esse leite ele vai ser aquecido propriamente dito no processo UHT, tá? Ele vai entre 130 e 150 graus Celsius por 3 a 5 segundos. Esse tempo é suficiente para esterilizar ele, certo? E aí, dentro desse processo, o UHT, ele pode ser feito de 2 maneiras. Ele pode ser feito com o contato direto do leite com vapor de água, né? Aí vai aumentar instantaneamente a temperatura. Ou ele pode ser feito indiretamente por troca de calor, através dessas placas, conforme mais ou menos essa figura aí que representa. Certo? Então, esse indireto seria, entre aspas, um pouquinho mais lento, tá bom? E, mais uma vez, qual é o objetivo desse processo? Eliminar de todas as formas vegetativas de bactérias, todas as formas vegetativas que são deteriorantes, né? E aí eu vou conseguir eliminar quase que totalmente todos os esporos bacterianos que tem nesse leite. Certo? E aí, depois desse processo todo, que ele passou lá para superaqueceu, ele vai para uma câmara a vácuo, certo? Ele vai ser resfriado instantaneamente, vai tirar o vapor. Depois esse leite vai ser mais uma vez homogeneizado, ele vai ser armazenado e embalado. Carla, essa embalagem, ela é refrigerada, ela é temperatura ambiente? Ela é temperatura ambiente, tá, gente? E mais uma vez, todo esse processo é feito sem contato com o oxigênio, ok? E aí, vocês me perguntam, Carla, qual é o melhor? O leite pasteurizado ou o leite UHT? O que é que vocês acham, gente? Me respondam aí. Qual dos dois é melhor? Ou não tem melhor? Ou é tudo igual? O que é que vocês me dizem? É para qualquer um responder ou deixa para os meninos?
Pode responder. Eu vou deixar para os meninos, viu? Porque senão... Né? Então, siga o voto do relator. O que é que vocês acham, meninas? Eu acho que vai depender de cada pessoa, mas eu acho que o leite e o HT, acho que seria mais seguro. Alguém mais tem opinião igual a... Como é teu nome? Daniele. Alguém mais tem uma opinião diferente do Daniele? Eu, Thaís. Oi, Thaís. Eu creio que os dois são muito bons, porém, Certo. a depender da finalidade que você quer para uma aplicação, ou então se você trabalha com vendas, ou então se você quer utilizar o leite pasteurizado para fazer um queijo, um iogurte, tudo isso vai depender da finalidade que você quer. Uma vez que o pasteurizado ele vai ter presença de algumas bactérias positivas, alguns lactobacilos, e o HT ele vai estar lá, né, inócuo, como se fala. Sim. Então vai depender da finalidade. Meninas, eu concordo com vocês. E eu acho que, assim, além da finalidade, ela depende também do mercado que a gente está se propondo a vender, não é verdade? Porque, por exemplo, o processo do leite pasteurizado, ele vai ser mais barato, certo? Então, se eu tenho um mercado, digamos, mais carente, o leite e o HT, eu não vou conseguir vender, porque vai ficar caro, não é verdade? Porém, o leite pasteurizado, ele tem uma dependência. O leite pasteurizado, ele precisa estar refrigerado, né? Claro, que eu fui ali comprar e voltei, eu não preciso refrigerar. Mas se eu vou manter esse leite, eu preciso refrigerar ele. Então, a gente até que tem uma geladeira dessa, dependendo da família, né? E olha que geladeira massa, né? Uma geladeira exclusiva para leite pasteurizado. Então, assim, é como vocês disseram, depende da finalidade, depende do mercado que eu estou oferecendo esse leite. Né? Eu pus essas garrafões de leite, mais uma vez, chamando a atenção, porque quando eu estive na Austrália, fiquei lá 10 meses, eu fiz parte do meu doutorado lá, tinha esse leite aí, esse galão. Você sabe quanto custa um galão de 2 litros de leite na Austrália, não sei hoje? Custava 99 centavos. Eu fiquei tão chocada com isso que eu falei, gente, mas que maravilha, né? Que, não sei se é o governo, não sei se é a produção, não sei se é aquela relação ao dólar, mas 99 centavos, 2 litros de leite. Se você fosse comprar o de caixinha, o HT, ele era bem mais caro. Mas por quê? Esse garrafão aí, esse galão, ele é reciclável. Então, você pega o galão, depois que bebe o leite, põe ele no lixo reciclável. Só que ele não é utilizado de novo para encher o leite, porque aí teria proliferação de bactérias, não tem como higienizar direito. Ele vira para matéria-prima de novo. Então, esse é um dos problemas do Brasil. Às vezes, a fraude no Brasil está nesse processo de reutilizar a embalagem da maneira que está. Tentar higienizar, usar água quente no processo, etc. e tal. Então, às vezes, a fraude conta contra nós. Né? Eu entendo todos os processos, entendo os custos de impostos, mas, assim, na Austrália, e tanto aqui também em Portugal, eu ainda não tive tanta oportunidade de andar, porque está em quarentena, mas eu vi que existe também esses galões do leite pasteurizado. Então, existem galões, gente, de 5 litros de leite. Então, se você tem uma família grande e você tem um mercado perto e tem a oportunidade de comprar o leite só pasteurizado, você vai lá, compra um galão de 5 litros, que dura, sei lá, 2, 3 dias para aquela família. Esse leite vai durar esse tempo, porque ele é pasteurizado, ele vai estar refrigerado. E você, né, vamos combinar, uma embalagem que cabe em 5 litros, ela sai muito mais barata que uma embalagem embalada litro a litro. Não é verdade? Então, é essa questão. Vocês estão certas, o raciocínio de vocês está certo. Depende do meu mercado, depende da finalidade que eu vou usar o leite. E o que é bom? Nós temos. Licença, professor. Pode falar. E outra coisa, né? Essa questão do leite pasteurizado é mais caro, vamos dizer assim, quando a gente pensa em vendas. Uma vez que a gente vai precisar de uma cadeia de frio, e a cadeia de frio é uma coisa bastante cara, né? Um processo bastante caro. Sem dúvida. O HT, ele dá essa facilidade de você armazenar... Transportar. Sim, exatamente. Você transporta sem refrigeração. Um tempo de prateleira maior do que o pasteurizado. Sem dúvida. Então, assim, a gente tem que...
Nós, como técnicos, se o produtor perguntar, a gente tem que ter o raciocínio nosso de dizer, depende. Qual a sua finalidade? O que é que o senhor quer? O que é que o senhor pretende? Que mercado você quer atingir? O senhor vai exportar? Vai levar para onde? Quanto tempo de transporte esse leite vai ficar, não é verdade? Então, assim, isso é magnífico, porque existe mercado para todo mundo, existe mercado para todas as vertentes. E aí, gente, isso daí eu não sei se vocês conhecem, mas vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar de leite tipo A2? Eu já. Inclusive, tem uma pergunta aí do... Não esqueci agora. Malmo Brito. Eu, Pronto, sobre o leite A2. particularmente, prazer, Kennedy Francis, não conheço, nunca ouvi. Ele pergunta justamente qual a possibilidade do leite A2 chegar aqui na região Nordeste e se faz todo esse procedimento. É muito importante o pessoal aí assistindo entender essa parte aí que a professora Carla vai falar, que eu acho que é novidade, eu acho que é para a grande maioria das pessoas aí. Viu? Então, o leite A2, ele não é transgênico, tá, gente? Ele não tem moléculas que vão te causar mal. Ele é um leite normal, obtido de vacas, entre aspas, normais. Ele vai ter 3,5% de gordura igual, 3,5% de proteína igual, 4,7% de lactose igual, 0,8% de mineral igual, tudo igual, tá? Qual é a principal diferença do leite A2? Então, vamos lá. A gente sabe que existem pessoas que são alérgicas a leite, né? Alguém aí é alérgico à lactose ou à caseína? Minha filha tem intolerância. A lactose? Isso. Certo. Então, existem diversas alergias que sempre existiram, né? Existem relatos de gente antigamente que quando tomava leite, defecava verde. As alergias existem e estão aí o tempo todo. Agora, elas estão mais em evidência, né? Até me lembro de crianças que, ela só se dá com leite de cabra. Por que essa criança só se dá com leite de cabra? Porque a lactose do leite de cabra é bem menor que a lactose do leite de vaca. Desculpe, agora eu esqueci o percentual, mas enfim, é incomparável, é muito menor. E, inclusive, as moléculas de lactose no leite de cabra é menor. Então, você tem um cachorro recém-nascido, você tem um gato recém-nascido, o ideal é que você dê leite de cabra, porque aí é mais parecido com o leite da cadela, o leite da gata, e esses animais vão conseguir passar melhor. Mas, digamos assim, as alergias estão aí, e naturalmente, né? Algumas alergias, elas são, entre aspas, provocadas porque você consumiu o leite em excesso e daí teu corpo, com o tempo, passou a produzir menos lactase e você não consegue mais digerir, e daí ou você não consegue digerir, vomita e passa mal, ou você tem problemas intestinais, tá? Qual é o grande... Oi, alguém vai falar? Não. Qual é a grande questão do leite A2? Tá. Dentro das proteínas do leite, a gente tem diversas proteínas, beta-caseínas. Eu não vou me ater a muita coisa com relação a isso, porque senão seria, mais uma vez, uma aula só sobre isso. Mas dentro das proteínas, a gente tem a beta-caseína. Essa beta-caseína, a caseína, ela é responsável por algumas alergias, tá? Não é a lactose, que é o açúcar do leite, é a caseína. Então, essa caseína, ela é responsável por algumas alergias. Por exemplo, o filho de uma amiga que fez doutorado comigo, ele desenvolveu uma alergia à caseína porque ele só tomava leite de manhã, de tarde e de noite. Ele não aceitava comida de panela, e aí depois o coitado teve que ser obrigado a comer comida de panela porque ele desenvolveu alergia à caseína. Então, 30% de todas as proteínas do leite normal da vaca, obtido de forma higiênica, etc., 30% dele é composto de caseína, certo? A gente tem dois tipos de caseína, caseína 1 e caseína A2, tá? É mais ou menos por aí que tem o leite A2. E aí, como é que isso acontece? Geneticamente, existem vacas que produzem leite A1, existem vacas que produzem leite A1, e existem vacas que produzem A2. Tá? Isso é genético, isso foi descoberto depois de muita luta, porque algumas pessoas
Tomavam aquele determinado leite e não tinham alergia. Tomavam aquele outro determinado tipo de leite, tinha alergia. E daí passou-se a pesquisar, certo? O que foi que aconteceu? Por que aquele leite não causa mais alergia? Então, assim, é importante que a gente entenda aqui que o leite A2A2, ele é obtido de forma genética. Não existe processamento, não existe industrialização. O leite A2A2, ele é milagre genético, tá? É rebanho. E, Carla, mas aí, tem diferença do leite A2A2 para o leite zero lactose? Sim. Tá? O leite zero lactose, ele é manipulado na indústria para que esta lactose, que é o açúcar e não a proteína do leite, a lactose é açúcar do leite, ela seja pré-digerida para que pessoas que são alérgicas tenham acesso. Ok? Então, no zero lactose, existe uma quebra industrial da lactose, certo? Para que exista essa deslactosação, para que ocorra a perda dessa lactose, existe a adição da lactase. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai usar uma levedura que se chama Toro-Lacrimosis, vai industrialmente adicionar ao leite esta levedura, né, nas quantidades ideais. Esse leite vai descansar por 3 a 4 horas em temperatura ambiente para que a levedura haja. E só posteriormente a gente vai refrigerar esse leite. Então, existem algumas pessoas que são intolerantes à lactose, como a filha aí da aluna, e mesmo tomando leite zero lactose, ela continua tendo alergia. Mas por quê, Carla? Porque esta quebra industrial, ela não consegue atingir 100%. Existe ainda alguma lactose que escapou do processo, que não deu tempo, ou que ficou traços. Então, dependendo da alergia da pessoa, mesmo o leite zero lactose, a pessoa não consegue ingerir, ou ainda assim ela vai ter problemas intestinais. Então, para esta pessoa, a solução seria, ou se houver condição financeira, consumir leite de cabra ou leites vegetais, né? Que seria uma alternativa de tentar obter energia, proteína e cálcio para o consumo da criança, de forma que não causasse nenhum problema intestinal. Ah, Carla, você falou que é genético o leite A2A2, tá? E como ele é possível ser produzido? Então, existem raças que são mais propensas geneticamente a produzir o leite A2A2. Então, seriam apenas as raças zebuínas. Como exemplo, a gente tem a Angus, a Ayrshire, a Brahman, o Gir, o Zerá, Hereford, holandesa, Jersey, Pardo Suíça, Shorthorn, Cimental e as vacas vermelhas nórdicas. Então, é possível, sim, no Nordeste, nas características do Nordeste, já que a gente trabalha com vacas de Irolando, né? A gente viu aqui que a Gir e a holandesa produzem leite A2A2. Como é que eu vou saber disso, Carla? Eu tenho que fazer uma análise genética nas minhas vacas, ou talvez observar a origem dos touros que cobriram minhas vacas, fazer a genética, se ele for um touro, como é que chama, gente? De inseminação artificial, eu posso saber, esse touro aí, ele é A2A2, ele é 1A2, tá, deu para entender? E aí, sim, é possível, sim. Agora, claro, você vai trabalhar com rebanho de elite, você tem que, como diz a história aí da zootecnia, vocês devem saber, a genética entra pela boca. Então, eu tenho que dar condições para esse rebanho, né? Se eu tenho um rebanho girolando, se eu tenho um rebanho holandês, se eu tenho um rebanho G, eu tenho que oferecer esse rebanho em condições, né? Então, ficou claro aí, gente, essa diferença? Ficou sim. Pronto, então essa é a principal diferença, né? O leite A2A2, ele é genética. O leite zero lactose, ele é processo industrial. E, mais uma vez, se o produtor vier para a gente perguntar, a gente vai dizer, eu posso produzir leite A2A2 aqui na minha fazenda? Pode. Agora, o senhor tem que trazer os animais, trazer a genética e tem que dar condição para eles produzirem. Não adianta o senhor ter um pasto fubeca, o senhor não suplementar, porque essa vaca ela vai exigir, tá? Você também vai produzir um leite de altíssima qualidade, né? Então, assim, existem outras formas de processamento, que vocês aí estão, né, devem saber muito mais que eu, existem processamentos como manteigas, queijos, o cream cheese, requeijão, iogurte.
uma série de produtos, né, que nós podemos, sim, aproveitar esse leite de qualidade, esse leite que já foi pasteurizado ou não, esse leite in natura, e a gente pode utilizar, né? Eu tentei me ater mais a esses outros processos, mas eu acho que não daria tempo a gente tentar falar de tudo isso, mas, assim, é importante que a gente saiba, dentro do processo, que se é para conservar, se é para dar mais condições ao meu produtor, eu tenho que dizer para ele quais as ferramentas que ele conta. Ele está lá produzindo leite, em algumas vezes de condições muito difíceis, né, que chega pouco a infraestrutura. Então, se ele produz o leite e não consegue vender tudo, sim, nós podemos oferecer a ele a oportunidade de processar mais esse leite, de produzir queijo, de produzir requeijão, de produzir iogurte. Porque eu acho que o importante é a gente oferecer esse produtor condições, né? Que ele possa agregar produto, que ele possa encarecer o material dele, o produto dele, sim, sobreviver, né, gente? É importante que esse produtor sobreviva e ele produza e fique feliz, e é nosso papel levar isso a ele. Né, gente? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, vamos abrir para as dúvidas. Se alguém quiser me mandar um e-mail com dúvida, quiser perguntar, a gente está aqui, tá? Mas era mais ou menos isso. Espero que tenham gostado. Professora, me permita fazer uma coisa, professor Aguirre, eu vou quebrar o protocolo para fazer uma coisa aqui. Pois não. Mandar aplausos. Obrigada. Aplausos. Muito bem, Kennedy. Porque, obrigada. professora, veja só, a gente tem aqui realmente os alunos, o pessoal que está aqui na sala, todos fazendo felicitações, deixa eu abrir minha câmera aqui, dizendo que a palestra foi muito boa, e de fato foi mesmo. A pergunta do Dalmo Brito já foi respondida. Aí tem uma pergunta lá acima que eu achei muito interessante, e inclusive eu pedi à minha esposa, que a gente em casa a gente tem o apoio da família. Eu pedi para ela me trazer uma caixinha de leite e a nota da feira. Obviamente eu vou colocar assim de lado para a gente não acabar fazendo merchan ou não mostrando nenhuma marca indevidamente. A questão é a seguinte: tem uma pergunta da Evelyn Santos. Evelyn, inclusive, eu queria que você colocasse aqui no chat, por gentileza, de onde você é, porque ela disse assim: professora, eu descobri uma taxa de intolerância à lactose. Daí, aqui na minha cidade, estragam leite de pacote. Eu queria justamente, Evelyn, que você dissesse qual é a sua cidade, porque... Manari, cidade que eu gosto muito. Joia. Então, estragam leite de pacote. Daí fiz o teste para ver o que ia sentir. Tive menos sintomas. Como funciona a industrialização desse leite e o que torna um diferente do outro? No caso, o leite de saquinho, o leite em pó, do leite fresco, líquido, tirado da vaca, enfim. Aí eu vou juntar essa pergunta dela, professora, com outra. Estou aqui com a caixinha do leite, diante das suas informações, eu vi que ele é um leite UHT integral, tudo certinho, 3% de gordura, né? Aí vamos à nota da feira, que eu acho que é a maior, é o que vem tirando o sono dos brasileiros. Eu concordo. E eu que sou recém-casado, pronto, né? Aí a gente já passa a ter contas para pagar, se preocupar. Aí veja, o leite integral líquido no Brasil, aqui onde eu comprei, custou R$ 4,59. E o leite em pó, de uma marca famosa aqui no estado, R$ 5,25, um saco com 200 gramas, que dá mais ou menos, dá para fazer 1 litro, né? Por aí, né? Aquela coisa. Além da diferença dos dois, se o leite em pó pode causar mais intolerância do que a forma líquida pura, o que é que justifica essa diferença tão grande entre uma forma e outra? Então, o processo de desidratação do leite, no processo de desidratação do leite, é preciso que a gente observe lá no leite, na embalagem dele, porque existem diversas formas. Existe o leite integral, existe o desnatado,
aquele que é fácil de dissolver, que eu esqueci agora o nome. E existem alguns compostos lácteos em pó. O que é que acontece ali? Ele recebe uma quantidade maior de soro. Então, talvez a colega, por consumir esse leite, que veio com uma quantidade maior de soro, quando ela diluiu, a quantidade de lactose presente naquele líquido, ela foi menor. Então, a gente tem que prestar muita atenção à diluição desse leite. Se eu tenho um leite de 200 gramas que faz 1 litro, eu tenho que fazer 1 litro. Aí tem gente que fala assim, avó, né? Não, minha filha, eu vou colocar mais pó para ficar mais grossinho. Fica gostoso, de fato, é uma delícia, né? Você pegar o leite em pó, colocar o leite em pó na boca, gruda no céu da boca, é uma maravilha. Mas para quem é intolerante, você está concentrando aquilo para uma quantidade específica. Então, assim, teu suco gástrico, ele não vai dar conta de digerir aquilo, da quantidade de lactase que você já produz deficientemente. Então, se ela consumiu esse leite que acabam estragando, talvez esse leite, ele tenha uma quantidade de soro maior, ele seja mais diluído. Então, eu não consigo responder a pergunta dela 100%, porque seria interessante que a gente lesse as especificações para saber se existe uma adição maior de soro. Se existir, por lei, é para estar discriminado. Tá? Se não está discriminado, aí é fraude. Tá? O leite de caixinha. Eu, em Recife, comprava naqueles atacadões a 3 e alguma coisa, a marca mais barata. O principal problema da produção de alimentos no Brasil hoje é imposto. Tá, gente? Imposto. O produtor se rasga, como a gente diz. Ração aumenta, sal aumenta, transporte aumenta, só não aumenta o preço de leite. É esse o principal problema. O leite lá obtido, ele não teve tanta variação de preço. O problema é imposto. Aí vem transporte, aí vem outras coisas. Eu trouxe também uma caixinha de leite aqui para vocês, para exemplificar a diferença de imposto. Tá? Esse leite, ele é especial. Eu vou tentar mostrar aqui. Ele chama Terra Nostra, e o que iria chamar a atenção é que ele tem aqui escrito leite de pastagem. O que é que ele diz aqui? Eu vou ler para vocês. 365 dias de pastagem. Vacas felizes que vivem ao ar livre e pastam erva fresca todo o ano. Um leite que faz bem, que faz o bem e faz bem. Esse leite custou 85 cêntimos de euro. Tá, se você converter fica caro, tá? Mas não é conversão, eu tô falando de poder de moeda local. O que é que você ganha com o salário mínimo aqui? O salário mínimo em Portugal, ele é 650 euros. Então, um leite que é possível uma família comprar, ele custa 85 cêntimos, tá? E tem mais barato. É porque eu fui abusada e quando eu vi um leite de vacas de pastagem felizes, eu falei, eu tenho que comprar esse leite. Que foi o único dia que eu pude sair porque eu estou em quarentena. Foi no dia que eu cheguei, que fui no mercado e falei, vou comprar comida, vou comprar feira, vou comprar imposto. Faz o giro porque não vai poder sair depois. Sim, foi isso. Então, eu comprei algumas coisas, então tem... E ele ainda, esse aqui, é magro, ou seja, desnatado. Tem o semi-magro, que é o semi-desnatado, e o leite gordo, que é o leite integral, em português de Portugal, né? Então, aqui tem aqui, ó, 5 razões para beber o nosso leite de pastagem. Terra única, dos Açores. Terra vulcânica com a chuva atlântica, rega os nossos pastos o ano inteiro. Bem-estar animal. Veja bem, ele frisou bem-estar animal. As nossas vacas vivem felizes ao ar livre. 365 dias por ano e não são fechadas em estábulo. Ervas frescas. As nossas vacas desfrutam de uma alimentação natural e saudável à base de ervas frescas. Leite de elevada qualidade. Exclusivo de produtos do programa Leite de Vacas Felizes. Está escrito Vacas Felizes. Sustentabilidade da ilha. Desculpa te interromper, mas aí é porque eu, além de professor, eu sou radialista, então a gente pega o vácuo do entrevistado para fazer a pergunta. Até que ponto essa coisa das vacas felizes, do bem-estar animal, ele é influenciativo diretamente na qualidade do produto ou é apenas um recurso vendável para
tornar esse produto mais atrativo? Ele é um pouco das duas coisas. No Brasil, não existe leite de vaca 100% estabulada, a não ser que seja numa época de seca muito forte, que não tenha pasto. Mas aí existe uma área de pastejo, existe uma área que ela anda, essa vaca vai comer silagem, né? Se for, por exemplo, a gente for pensar em Minas Gerais, uma época mais seca, digamos, de grandes produtores que tem mais de 1.000 cabeças de vacas, por exemplo. Hoje em dia existem tecnologias que a vaca levanta e vai ser ordenhada na hora que ela quer. Eles chamam de Callan Gates. Eles usam um colar na vaca, a vaca se levanta, se aproxima da porta, a porta lê o colar dela, o colar abre, ela come a hora que quer, ela é ordenhada a hora que quer, e ela vai descansar por não ter pasto, por estar seco. Existem grandes áreas com areia e ventiladores. Então, elas deitam ali e relaxam e ficam felizes. Então, assim, é mais merchan, sim. Dentro do Brasil, isso não ia ser tão aplicável, porque 90% das nossas vacas são de pastagem. Já aqui, por estar na Europa, essa questão de maus tratos, essa questão de estabulação, essa questão de ter neve, sim, funciona mais. Então, ele está dizendo lá, veio dos Açores. Lá nos Açores não tem neve, não tem frio. Então, essas vacas vão estar felizes e faceiras, né? E assim, tinha diversos outros leites na prateleira para você escolher. Leite fortificado com cálcio, leite isso, leite aquilo. Esse particularmente me chamou a atenção. Especialmente para trazer para vocês, né? E que bom seria se eu pudesse trazer um de cada, para mostrar para vocês a diversidade de produto que eu nunca vi no Brasil. Pode ter, mais uma vez, numa grande rede de supermercados, dessas em São Paulo, pode ser que tenha. Eu nunca tive acesso, né? Mas é importante também, no meu ponto de vista, a valorização governamental local que dá o teu produto. Vê que bacana, né? A gente sabe, agora fugindo do assunto leite, mas pensando em mel. O mel do sertão é extremamente valorizado, né? Você chega em qualquer supermercado do Recife e tem a marca lá, mel do sertão, flora apícola diversa. Cara, até arrepia. Né? Aquele mel velho chato que só de eucalipto, que tem gosto de nada. É só açúcar. Então, assim, que bom que se a gente tivesse um apoio, né? No sentido de, eu estou produzindo leite local, da terra. As minhas vacas só pastam, eu produzo tal queijo diferenciado. Cara, né, o que a Fazenda Carnaúba faz lá na Paraíba, com leite de cabra, Diadei lá, aí ele adiciona lá o queijo de cabra, vários condimentos locais. Eu tive a oportunidade de ir um dia, enquanto o Manuelito ainda era vivo, e, gente, isso é fantástico. Isso só é possível graças a eles, que, felizmente, têm renda para isso. Mas e o pequeno produtor, às vezes, que produz um produto tão diferenciado, que tem coisas magníficas, mas que, por falta de apoio, não é divulgado. E fica lá, graças a Deus, com o consumo local ainda sobrevive. Mas, assim, eu acho que o apoio falta muito nesse sentido do Brasil. Quando a gente compara produtores de leite do Brasil e do resto da América Latina, Argentina, Chile, a maioria deles são grandes produtores. A maioria deles produzem, no mínimo, 20 litros. Nós ainda temos produtores aqui produzindo 4 litros por vaca, 5 litros por vaca. Então, falta apoio do governo. Gente, a gente tem milhares de técnicos formados todos os anos. E muitas das vezes, eu fui uma dessas, sofri para achar emprego. E porque o governo não fomenta, não ajuda e fala, gente, você vai estagiar, eu quero todos os meninos aqui estagiando para mim, para o governo. Vão ganhar salário mínimo por 6 meses. E vão dar assistência, vão para o campo. Porque tem produtor muito carente, gente. Tem produtor, sim, que tem acesso, que às vezes não quer. Mas por que ele não quer? Porque às vezes a informação não chegou limpa para ele. Né? Então, assim, tem que ter ajuda. Nós estamos aqui para isso, para arregaçar as mangas e trabalhar. Tenho certeza que todo mundo aqui está cheio de vontade de trabalhar. Né? Mas eu acho que falta incentivo, sim, do governo local, federal, principalmente, que agora está andando na contramão, mas enfim. Professora Carla, só assim, obviamente que o meu olhar aqui, enquanto mediador, ele é um olhar que chega a ser leigo
em algumas instâncias, porque eu sou engenheiro ambiental, eu sou da área de saneamento, não entendo as minúcias que vocês entendem. Mas uma coisa que a senhora falou agora e que é verdade absoluta, e que vem muito ao encontro do que eu penso. Se houvesse esse incentivo governamental, esse olhar cuidadoso para os nossos rincões, para os nossos interiores, o sertanejo, e eu que casei em janeiro, vim morar no sertão com minha esposa. Sim. E uma coisa que a gente percebe, só se percebe, já que nós estamos falando para o Brasil inteiro, só se percebe e se sabe o que é o sertão quem nele vive. Sem dúvida. E o sertanejo, ele não quer sair daqui. Não. O sertanejo, ele quer condição. Ele quer a condição para dentro do seu pedaço de terra, seu alqueire de terra, produzir. Sim. E produzir o melhor. Sim. Porque ele tem orgulho. o prazer. Pois é, ele tem o prazer não só de colocar dentro da própria casa o produto, mas de saber que o produto dele está chegando em outras cidades, está atravessando os limites estaduais e até regionais. Sim. Isso me emociona, inclusive. Eu vi produtores, graças à assistência técnica do Senar, mudarem completamente de vida, conseguir comprar moto para o filho, conseguir ter um carrinho. Eu tinha um produtor que a gente assistia, que ele tinha 6 vaquinhas. E aí ele foi lá para a palestra na cooperativa e ele falou, rapaz, eu quero melhorar, mas eu tenho um dinheirinho, mas eu não sei se dá certo e tal. Aí a gente foi devagarinho, vamos fazer assim, ó, compra essa vaquinha aqui, ela produz mais, mas veja só, tu tem que fazer isso antes, tem que fazer isso depois, tem que fazer o pré-dipping, pós-dipping. Ele se interessou de um jeito, ele ganhou gosto quando ele viu a coisa produzindo, a coisa aumentando, que 1 ano depois, 2 anos depois, que eu já nem estava mais lá, ele manda todo orgulhoso uma foto que ele comprou uma ordenhadeira dessas de carrinho. Ele tinha uma ordenhadeira mecânica de carrinho, porque ele não queria mais pôr a mão na vaca para não contaminar o leite. E ele estava de 15 litros, ele passou para 40 litros de leite por dia, e, gente, olha a transformação na vida dessa pessoa. E ele multiplica isso de uma maneira tal que o vizinho vê, que o outro vê, que fala, não, eu quero fazer igual fulano, igual seu Joaquim. E você fala, gente, venci na vida. Né? Que felicidade em poder proporcionar isso a ele. Fantástico. Gente, professor Aguirres, veja só, até a própria Adriana colocou aqui, obviamente que o registro desta e de todas as demais palestras vai estar disponível aqui, então a gente está falando também para o YouTube, então você que está nos acompanhando no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, se você curtiu, chegue aqui embaixo, clique no joinha, se inscreva no canal do IFF Fogados da Engazeira, tá? Veja, a conversa tá maravilhosa. Eu não sei se o professor Aguirres vai ter mais alguma coisa a colocar, obviamente vou passar a palavra para ele, depois a gente encerra aqui, porque veja, minha gente, tá lindo, maravilhoso, mas 5 da tarde no horário de Brasília. Estamos o quê? Às 9 da noite no horário português. E olha só, gente, ainda tem luz do sol, ó. Não sei se dá para ver. Isso, eu não estou dormindo nada. O sol ainda tá, né? Meu relógio biológico ainda não entendeu. Ainda tá no jet lag um pouquinho, né? Tá Estou dormindo 2 da manhã. Então, assim... Só consigo dormir. Ok. Afe Maria, para baixar a adrenalina e vai cuidar nas coisas, tudinho, comer, enfim. Bom, particularmente a mim, Kennedy, eu, assim, fico extremamente agradecido e honrado. Primeiro, a Aguirres, o colega, pelo convite, né? Eu recebi a missão de professora, e trago um abraço de professora Andréa Dacal, nossa diretora-geral, dizer assim, Kennedy, deu uma força lá, porque eu estou em reunião, a correria está grande, a Aguirres também está numa correria monstra do evento, tudo, e a gente, obviamente, somos todos IF independente do curso, eu tenho muita alegria de participar desses momentos, eles trazem muito, a gente acrescenta, a gente ganha, aprende, né? Então, para mim foi muito bom, muito positivo. Aguirres, obrigado pela oportunidade
em meio a uma semana de provas que estamos vivendo, com os alunos chorando, dizendo, professor, me ajude, me socorra, pelo amor de Deus, tenha pena. Mas a gente sempre dá um jeito de ajudar os amigos. Então, conte sempre, né? E, professora Carla, foi um prazer imenso. O prazer foi Espero, digo sinceramente, digo aos meus amigos que a primeira vez que eu sair do Brasil, que eu ainda não saí, o primeiro lugar será em Portugal, porque irei a Fátima. Será muito bem-vindo. Então, também tem que ir lá. Quando for a Portugal, eu vou acioná-la, Sim. certo? E a gente conversa muito mais próximo. Com certeza. Professor Aguirre. Obrigado, Kennedy, porque você deu essa oportunidade a gente dessa fala tão eloquente como você, além de professor do curso de saneamento, é locutor e deu essa honra aí, esse presente. Eu disse a Carlinha, disse, Carla, a gente vai ter um professor locutor e vai ter uma música de fundo e vamos ter, assim, diferenciado. Vai ser um presente para você. Presente mesmo. E já, de primeira mão, já convido a vocês também para a palestra de mais tarde com o professor Irã Torquato, inclusive ele está presente. Vai ser sobre leite orgânico, viu, Kennedy? Se você puder comparecer, bem assim um gancho aí da professora Carla também. Eu quero parabenizar a professora Carla pela excelente palestra, pelo excelente material que ela trouxe. A gente termina aprendendo também e, às vezes, relembrando coisas que a gente já tinha ali esquecido. É uma honra, viu, Kennedy? É uma honra imensa eu estar conversando com Carla, ter convidado a Carla, a professora Carla. Nós somos contemporâneos, não só contemporâneos de ano de universidade, mas da mesma sala, entramos juntos no mesmo vestibular, de 2000 a 2004. Eu aqui e o professor Irã e Quedes também está por aí, viu? Isso. Se ele não saiu, e Quedes Quatro também. cavaleiros. Fomos da mesma turma, se formamos, entramos juntos, se formamos juntos. Uma honra. E assim, eu faço questão e fiz questão de convidar os meninos também, porque eles já estão no meio científico também, está no meio da sala de aula, e eu fiz essa questão de trazer eles para esse evento. Carla, mais uma vez, muito obrigado. O tempo já é corrido, inclusive tem alguns colegas já saindo pelo tempo. Ok. O meu boa noite diferente, porque ainda é dia aí, para você. E faço também as palavras do professor Kennedy, quando eu for novamente em Portugal, eu vou na cidade do Porto, viu? Visitar a universidade que você trabalha. A Universidade Católica do Porto. Será uma honra. Muito obrigada, né? Me sinto muito honrada de estar aqui, muita gratidão por esse processo, por aprender com vocês, por partilhar ideias, por poder somar, né? Acho que juntos a gente vai mais longe e soma, não é verdade? Muito obrigada, né? Boa tarde, bom evento aí para todos vocês e até mais, né? Até logo. Espero vocês em Portugal. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu só pediria aos da sala, principalmente a palestrante, a Gui, segure um pouquinho, porque a gente vai fazer o encerramento para o YouTube. Então, se você que está me acompanhando no YouTube, aqui no nosso canal, do Campus Afogados da Engazeira, curtiu o conteúdo vivenciado e ministrado, colocado aqui, chega aqui embaixo, clica no joinha, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Gente, a Jornagro está seguindo. Mais tarde tem mais programação e você acompanha aqui direto com a gente. Um grande abraço e até mais.